Olá, bem-vindo ao canal. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Josué seguindo esse guia. Por esse guia, nós vamos estudar hoje os capítulos 2, parte dos 6, 9 e 10. E o título é Surpreendidos pela Graça. Realmente, a graça sempre nos causa surpresas. E nós vamos ver aqui a história de uma mulher prostituta que foi uma das ancestrais de Jesus. Vem comigo. Para que a gente possa entender essa história que está no livro de Josué, é importante a gente ter alguns conceitos, algum conhecimento do que antecedeu aqueles momentos. Então, é sempre dito o seguinte, que aquela terra era herança de Deus. Né? É sempre dito que Deus iria, agora, nós já vimos na lição número 1, que Deus havia suscitado um povo e esse povo iria expulsar aqueles que moravam naquela região de Canaã. Então isso causa às vezes uma certa surpresa para todos nós. Mas nós vamos então estabelecer alguns pontos para a gente entender o que realmente a lição está nos trazendo. Primeira coisa, nós temos que entender que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, e ele chega ali na região de Canaã, não só ele, como o filho dele, Jacó, eles compraram parte daquelas terras. Quer dizer, aquela terra já era da família por longo tempo. Eu leio lá em Gênesis capítulo 23, 17, 18, essa informação. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Então a gente vê aqui Abraão comprando uma área ali naquela região de Canaã. Aí nós temos um outro trecho onde mostra que Jacó também compra uma área. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Isso eu leio lá em Gênesis capítulo 33, os versículos 18 e 19. Então a gente já pode perceber que aquela terra, ela de longa data já era pretendida, já era tida por compra, inclusive, boa parte da terra, pelos ancestrais, pelos patriarcas, Abraão e também Jacó. Quando Deus vai fazer uma promessa para Abraão, ele está conversando com Abraão, em Gênesis 15, 13, 18, nós vemos um fato interessante que é importante a gente recordar também para entender essa lição que eu encontro lá em Josué. Em Gênesis 15, dos versículos 13 a 18, não vou ler todos, mas para a gente ter uma ideia, Deus está conversando com Abraão e ele faz uma promessa. Ele diz lá: Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então Deus aqui fez uma profecia para Abraão, explicou para Abraão que a posteridade dele ficaria escrava por 400 anos. E isso nós vemos, o cumprimento dessa profecia, nós vemos ali na escravidão do Egito, quando eles ficaram por longo tempo no Egito. E continua Deus dizendo no versículo 16: Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então, olha bem, Deus está falando que o povo ficaria na escravidão do Egito e só voltaria depois de 400 anos, e Deus dá uma razão para isso. A razão é que
os cananeus, eles estavam se desenvolvendo e eles teriam que fazer opções para o bem ou para o mal. E pelo que nós vemos na palavra de Deus, eles decididamente optaram pela maldade. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui mais à frente. E Deus deu a eles um período de 4 séculos para que houvesse uma mudança, que a sociedade cananeia pudesse, de repente, pensar um pouco diferente, proceder um pouco diferente. Mas, como eles não fizeram, a profecia se cumpre, porque Deus dá o motivo daquela escravidão dos judeus no Egito, porque a iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Naquele mesmo dia, diz o versículo 18, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra. E olha que coisa interessante. O que é que Deus deu à descendência de Abraão? Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, o plano de Deus para o povo, para a descendência de Abraão, não era ficar restrito ali em Canaã. Deus havia feito uma promessa para eles que eles teriam domínio desde o Nilo, que é o rio do Egito, até o Eufrates, que está lá onde hoje é o Iraque. Então a gente vê aqui nesse mapa que eu procurei aqui na internet, e nós percebemos o território aproximado que seria, nos planos de Deus, o território que estaria sendo dado para os descendentes de Abraão. Ou seja, a gente vê muito bem aqui o Egito, esse primeiro traçado onde é o Nilo, e até o rio Eufrates, onde hoje é o Iraque. Quando Deus tira o povo do Egito, Moisés, num determinado momento, eu leio isso lá em Levítico capítulo 18, ele faz uma advertência muito solene para o povo de Deus. E eu vou ler um pouquinho só do capítulo 18 de Levítico, para a gente entender o que estava acontecendo ali em Canaã, para onde eles estavam sendo levados. Versículo 3 do capítulo 18. Não faça como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram. Nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Ou seja, Deus estava dizendo: nós vamos constituir uma nação diferenciada. Vocês não vão agir como esse pessoal do Egito e o pessoal de Canaã, que é para onde vocês estão indo, eles agem. Para vocês terem uma ideia, a leitura do capítulo inteiro seria bem interessante, mas para vocês terem uma ideia, eu vou ler o versículo 7. O que era para eles não fazerem que se fazia no Egito e em Canaã? Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a própria mãe. Ela é a sua mãe, não tenha relações com ela. Isso para mim já é assim, estarrecedor pensarmos que uma sociedade vai se degradando a esse ponto. Durante o período dos 400 anos, assim como as pessoas se degradam, as pessoas se perdem individualmente, as nações também se degradam e as nações também se perdem. E as nações podem se erguer, podem se tornar nações poderosas ou não. E aquele povo, aquela região ali onde era Canaã, os cananeus foram se tornando pessoas abomináveis. Aquela sociedade era uma sociedade injusta, uma sociedade desmoralizada, uma sociedade iníqua. Né? E o versículo 21 me traz um outro fato que ocorria ali, que é uma coisa assim estarrecedora. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Olha que situação. Moloque era uma divindade cananeia, né? E agora Deus está dizendo a vocês: não dediquem os seus filhos a Moloque. O que vinha a ser essa dedicação dos filhos a Moloque. Assim como
se diz também de Baal, no tempo do Império, já dos reis do povo de Israel, a gente vê que eles sacrificavam crianças, eles levavam crianças para o altar do fogo. Tudo isso que a gente viu me faz lembrar que nós estamos vivendo uma sociedade com alguns paralelos, inclusive no sacrifício de crianças, que se não são sacrificadas no fogo, estão sendo sacrificadas na pedofilia e de várias outras formas, que com a consideração nós temos tido pelas crianças do nosso país. Em suma, Deus disse, olha, não vai ter como tocar aquilo mais, então agora eu vou levar meu povo de volta para lá. Para a gente ter uma ideia melhor também, eu trouxe alguns mapas. Na verdade, 2 mapas, o mesmo mapa, né, mas só para a gente se situar. Então, ali, a região, você pode ver a região, esse mapa da conquista da Terra Prometida, eu vejo aqui o Israel, a região de Canaã. Ao norte, eu tenho ali o Mar da Galileia. Ao sul, eu tenho o Mar Morto, né, conhecido também como Mar Salgado. E entre esses 2 mares, desce o Rio Jordão. Né? Desce o Rio Jordão. O que você pode ver à direita é a região chamada de Transjordânia. Ao sul, ali do lado do Mar Salgado, do Mar Morto, nós temos a região que habitavam os moabitas, aqueles descendentes de Ló. Mais acima, a gente tem aqui a região de Sion, né, que a gente vê, vai aparecer no livro de Josué sobre isso, e a região de Og, né, dos amorreus. E do lado esquerdo, nessa parte verde, eu tenho então a região onde ficava propriamente Canaã, a terra prometida, e eu tenho nessas indicações em vermelho a trajetória deles nas conquistas. Né? Eles atravessam o Rio Jordão, nós temos ali Gilgal, nós temos Ai, Jericó, né? Gibeão, que é uma cidade que nós vamos tratar disso hoje. Então, todo o mapa de atividades onde se desenvolvem aquilo que nós estamos estudando no livro de Josué. Então, vamos pensar agora no capítulo 1º e o capítulo 6 de Josué. Porque agora a lição vai nos trazer a figura de uma mulher, de Raabe. Então, eu vou contar a história, como é que o povo chega até Raabe, para a gente situar isso tudo. No tempo de Moisés, eles conquistaram ali a região da Transjordânia. Né? Então, aquela região de Sion e aquela região de Og, eles venceram os 2 reis. Quando eles venceram os 2 reis, então estava tudo pronto para que eles saíssem em direção a Canaã. Eles teriam que atravessar o Rio Jordão. E nesse momento, Josué chama 2 espias. Eles estavam na cidade de Sitim. Josué chama 2 espias e manda que esses espias fossem olhar ali do outro lado do Jordão e fazer uma avaliação da terra. O que me surpreende nesse momento é que 40 anos antes, Moisés tinha mandado não 2, Moisés havia mandado 12 espias. Esses 12 espias ficaram 40 dias andando ali na região de Canaã. E eles produziram um relatório e levaram de volta para o povo, e apresentaram esse relatório a Moisés. Dos 12 espias, 10 vieram vendo a coisa feia. 2 desses espias, eles desanimaram as pessoas. Eles falaram da beleza local, a terra que mana leite e mel, que realmente seria essa terra. Eles falaram dos frutos, né, da vide, mas eles disseram que ali era uma terra de gigantes, os homens eram muito fortes, e muito bem armados, cidades fortificadas. E ao invés do povo confiar em Deus, o povo se rebelou contra Moisés. Daqueles 12 espias, apenas 2
ficaram firmes. O primeiro deles, que a gente está estudando, Josué, e o outro, Caleb, que era mais velho do que Josué. Agora, 40 anos depois, eles estão na mesma situação. E a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos, será que era necessário mandar espias? E aí Josué realmente mandou esses 2 espias. Esses 2 espias entraram, eles ficaram apenas 3 dias, eles não produziram um relatório circunstanciado, como aqueles 12 de 40 anos atrás. Eles apenas tiveram um encontro, esse encontro foi com uma mulher, essa mulher era uma prostituta que morava no complexo dos muros de Jericó. E aí a pergunta que vem, que tipo de relatório, que tipo de informação esses 2 trouxeram para Josué e para todo o povo que estava acampado em Sitim, na região da Transjordânia? Deus, o nosso Deus, de longa data, ele é, na verdade, o Deus dos improváveis. Nós vemos Deus na escolha do rei Davi, Deus fala assim para Samuel, para o profeta Samuel, que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem vê o que está acontecendo, o que dá para ver, para pegar, para cheirar, mas Deus vê o interior. E Deus viu, no meio daquele povo que estava condenado à destruição, uma mulher que era uma prostituta, e essa mulher vivia onde? Em Jericó. E Jericó estava situado onde? Onde? Ali em Canaã. E quais eram os costumes e qual era a situação daquela sociedade? Uma situação degradada, uma situação onde eles estavam, de vez em quando, sacrificando crianças aos seus deuses. Fora aquilo tudo que está escrito lá em Levítico 18. Nesse momento, nós podemos ter a percepção de quem poderia ser aquela prostituta dos muros de Jericó chamada Raabe. A lição, então, vai nos trazer para tratarmos sobre Raabe. E é por isso que a lição vai falar de graça, de graça surpreendente. Porque nós temos a mania de julgar as pessoas e, de repente, a gente se enche de preconceito e, de repente, a gente não quer falar para uma pessoa porque muitas e muitas vezes você já ouviu essa frase, eu também já ouvi, não é uma frase só de crentes, é uma frase que costuma campear toda a sociedade. Aquilo ali é um caso perdido. Só que para Deus não há caso perdido. Muito bem. Aí os 2 espias vão para lá, como eu disse, ficaram 3 dias, não visitaram mais nada, entraram na cidade de Jericó, conversaram com Raabe. Conversaram com Raabe, e essa Raabe faz um discurso que foi a única coisa que esses 2 espias levaram para Josué e para o povo, foi o discurso que Raabe fez. Eu vou ler um pedaço aqui para a gente ter uma ideia do poder desse discurso. Quando esses homens estavam lá, Raabe escondeu os 2 espias entre as palhas que tinha ali no alto da casa dela, na parte de cima, e aí o rei ficou sabendo, veio para dar um aperto na Raabe. Entrega os 2 que estão aí dentro de sua casa, que eles são espiões da turma do Josué lá, daquele povo que vem vagando pelo deserto e está nos ameaçando agora. Raabe se nega a entregar e ela mente para os soldados do rei e diz: olha, eles não estão mais aqui, já saíram, se vocês saírem atrás, vocês vão pegar rapidão. E nesse momento em que ela fica ali com os 2, ela faz o discurso a que eu me referi. Olha o que ela diz. Bem sei, é o versículo 8 em diante do capítulo 2 de Josué. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês,
quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que testemunho, que discurso que um espia poderia receber como a mais alvissareira notícia para ser levada para Josué e o povo. E realmente foi o discurso dessa mulher, esse discurso é que fez com que o povo se animasse. Então eu vejo assim que Deus manda esses 2 espias, não havia necessidade de 2 espias mais, mas ele manda esses 2 espias para que eles ouçam a pregação, o discurso de uma prostituta de Jericó, e quando eles agora ouvem a tradução, eles ouvem a, a mensagem dessa mulher para eles, eles se enchem de alegria e de determinação. Por quê? Porque ela disse, olha, aqui está todo mundo morrendo de medo, nós vimos o Deus de vocês, é o Deus que existe no céu e na terra. Que testemunho! Milhares de pessoas, milhões de pessoas, ficaram no deserto, naquela epopeia que foi o Êxodo, porque não confiaram, mesmo tendo presenciado os milagres de Deus, como a abertura do mar. Mas uma mulher que tinha as notícias disso creu, e por isso ela deu o testemunho. Raabe, então, liberta os 2 os 2 espias, eles descem por uma corda e agora eles vão para as montanhas e de lá eles aguardam para poder voltar e dar o testemunho para o povo. Nessa conversa que eles tiveram, fizeram um pacto que ela seria poupada, ela e a família. E os espias falaram, só que você amarre um pano vermelho na janela para que toda a sua família tem que estar dentro da casa, para que quando nós viermos, que essa casa que tem o pano vermelho na janela seja poupada. Uma outra coisa interessante, que aí a gente vê ali nos capítulos seguintes, Jericó foi tomada, os muros de Jericó caíram, mas a casa de Raabe ficava nos muros, e então a casa de Raabe não caiu. Então isso é uma questão que tem sido levantada, mas a esmagadora maioria dos que estudam a palavra de Deus dizem que o muro não caiu integralmente, mas que aonde estava a casa de Raabe, o muro foi poupado. Essa mulher prostituta, quem daria alguma coisa por ela? Uma mulher que não era da realeza, uma mulher que não era rica. Eu creio que a única coisa que ela tinha de grande para si própria era a beleza, porque dificilmente nós temos pessoas que caem na prostituição que não tenham essa atração, não gerem essa atração física em outras pessoas, homens e mulheres. Essa mulher veio a ser ascendente do grande rei Davi. A Raabe, ela casa com Salmão, eles têm um filho chamado Boaz, que casa com Ruth, que era moabita. 2 mulheres na sequência, estrangeiras, os moabitas, inclusive, um povo complicado em relação a Israel. Essas 2 mulheres, então, se tornam ascendentes do rei Davi, Raabe, Ruth, e Boaz e Ruth têm um filho chamado Obed, o qual tem um filho chamado Jessé, que tem um filho chamado Davi, que foi o grande rei Davi. Então a Raabe veio a ser trisavó de um grande rei, e mais, Raabe vem a ser uma das ascendentes do Jesus Cristo humano. Aí há um segundo grupo de pessoas, de gente improvável. E esse segundo grupo eu vejo a história deles ali em Josué, nos capítulos 9 e o capítulo 10.
O pessoal de Gibeão, que era uma cidade próxima ali, mas eles fizeram uma armadilha e foram bem sucedidos nessa armadilha. Eles se vestiram de roupas velhas, pegaram um pão seco ali, e odres já meio furado, como se tivessem vindo de grande distância. Chegaram na liderança do povo de Israel e disseram: olha, a gente ouviu falar desse grande povo e tal, desse grande Deus, e nós estamos vindo de muito longe. Olha aqui o pão velho, olha aqui a nossa roupa, tal. E fizeram aquele teatro e todo mundo acreditou naquilo. E aí os líderes de Israel, então, juraram ali perante Deus que eles iriam ser amigos dos gibeonitas. Para que a gente saiba, pouco tempo depois, eles descobriram que aqueles homens eram, na verdade, moradores de Gibeão. Gibeão fica um pouquinho adiante de Jericó e da cidade de Ai, que eles haviam conquistado, que eles vieram a conquistar. Então, esses gibeonitas, eles usaram dessa astúcia de mentira. Mentiram também. Mas eles se tornaram, então, agora um povo que foi aceito pelos israelitas. Assim como Raabe se integrou ao povo de Israel, os gibeonitas também. A gente vê em algumas outras passagens a participação dos gibeonitas na vida do povo de Israel. Então, o que eu vejo é que uma prostituta, uma cidade de homens astuciosos, ambos mentiram para se achegar a Deus. Esses homens e essa mulher, quando a gente fala esses homens, eles representavam famílias que moravam naquela cidade. Então havia outras mulheres, havia crianças. Esses grupos, esse grupo de pessoas, Raabe e os gibeonitas, eles creram, eles ouviram sobre Deus, eles creram e viviam naquela situação, naquela sociedade desmantelada, aquela sociedade degradada, e Deus amorosamente os acolheu. É a graça sendo derramada sobre pessoas, é a aceitação de pessoas improváveis, de pessoas incertas. Nenhum de nós apostaria que Raabe seria uma ascendente de Jesus, nenhum de nós apostaria que Raabe seria uma trisavó do rei Davi, nenhum de nós apostaria que os gibeonitas estariam integrados naquele povo por séculos. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus é derramada para todos e por todos. E as pessoas só precisam ouvir sobre Deus, aceitá-lo e se entregar a eles. Deus nunca autorizou a mentira, mas Deus sempre compreendeu perfeitamente as limitações do ser humano. Então fica para nós esta lição dessa semana, fica para nós a certeza de que o nosso Deus é o Deus da graça. Até a próxima. Na próxima semana nós vamos estar então estudando a terceira lição desse trimestre. Um abraço.